Bom, pessoal, então essa é a aula número 9. A gente vai concluir então esse estudo aí de fluidos com aplicações da equação de Bernoulli e da equação de continuidade. Primeira situação que a gente vai estudar é uma situação que eu estou chamando aqui de esvaziar a caixa d'água. É qualquer situação onde você tem um reservatório de água e você tem um orifício onde você escoa essa água. A gente vai avaliar aqui fazer algumas considerações sobre isso aqui. A primeira coisa que eu queria lembrar é dessa imagem aqui. Eu mostrei isso para vocês na aula passada, né? O escoamento ao ar livre, você vê essa água que está aqui, ela está ao ar livre, está em contato com o ar, né? E aí eu comentei que a pressão em qualquer ponto aqui dessa água aqui é P0. Eu relembro o argumento. O argumento é o seguinte: é que aqui fora a pressão do ar é P0, né? Se você considerar um pedacinho aqui da superfície da superfície do líquido, ele tem uma pressão está sendo bombardeado aqui com P0, né, com pressão P0, e se a pressão da água aqui não fosse P0, né, o bombardeamento que ele está sofrendo aqui das moléculas de água, se não fosse P0, esse trechinho aqui iria subir ou descer, aí ele está estacionário, então significa que a pressão da água aqui dentro é igual à pressão do ar aqui fora, que é P0, né? Ok? Dentro de uma situação aqui, ou dentro do cano, não necessariamente isso acontece, né? Porque a água aqui está dando pancadas aqui no tubo, né? E a pressão que ela faz no tubo não é necessariamente P0, né? Então, esse é o ponto. Escoamento ao ar livre, a única coisa que você pode ter certeza é que a pressão em qualquer ponto do líquido vai ser P0. Tá? Vamos usar isso agora em algumas considerações. Primeiro, agora vamos contrastar aqui o escoamento de novo, ainda nesse mesmo tema aqui. O escoamento num cano versus um escoamento ao ar livre. Aqui imagina que você tem um cano. No próximo slide, eu vou imaginar que tem um reservatório aqui dentro que está escoando essa água que está aqui. Então, vamos considerar só o trecho do cano que está passando água por aqui, e daqui em diante ele está escoando livre, é aquele problema da torneira que a gente já sabe, né, que o líquido se estreita e coisa e tal. Né? O que eu posso dizer a respeito dessa situação? O cano aqui, vamos imaginar que é um cano de seção reta uniforme. Né? Bom, aquilo que eu acabei de comentar, pressão em qualquer ponto do líquido aqui, né, é P0. Por quê? Porque ele está em contato com o ar. Né? Dentro do cano, não. Né? Logo ali na extremidade é P0, sim. Dentro do cano, o que, é que eu posso dizer? Eu posso dizer que a velocidade de escoamento é constante. Por quê? Isso é equação de continuidade, não é equação de Bernoulli. Né? A equação de continuidade diz que o V, a velocidade de escoamento, só muda por conta de uma variação na seção reta do tubo que está escoando. Se a seção reta é constante, a velocidade é constante. A velocidade do escoamento aqui, em qualquer ponto do cano, é constante. Não necessariamente aqui. Porque aqui você está vendo, inclusive, que a seção reta está variando, né? Mas aqui dentro do cano, se a água está escoando dentro de um cano de seção reta constante, pode ter certeza, não interessa o que o cano está fazendo. Se o cano está subindo, descendo, o que ele está fazendo, a velocidade de escoamento é constante. Nesse ponto aqui em cima, o líquido aqui nesse ponto aqui em cima, a pressão dele, em virtude do fato de que a velocidade do líquido em todos os pontos aqui é igual, da equação de Bernoulli segue que a pressão só varia com a altura. Né? Lembra que a equação de Bernoulli diz que P mais ρgy, né, a energia potencial gravitacional, o y é a altura, né, mais um meio de ρV2, que é a energia cinética do líquido, é constante. Mas dentro de um cano de seção reta uniforme, a energia cinética já é constante mesmo. Né? Então a pressão só varia com a altura e varia inclusive da mesma forma que a gente discutiu lá na hidrostática. Né? A pressão a uma altura H acima de um ponto que a altura que a pressão é P0 vai ser P0 menos ρgh e ponto, acabou. Né? Isso aí é o Bernoulli. Então essa situação. A velocidade aqui logo na saída do cano é por continuidade igualzinha à velocidade aqui dentro, né? Porque a seção reta ali do cano ainda é a mesma, né? E já aqui embaixo, não. Esse foi o problema que a gente resolveu lá, né? A uma altura H aqui a uma altura H' do ponto de abertura ali, a gente viu lá naquele problema que a velocidade aumenta em relação a V, porque a água está em queda livre. Né? A água no exterior de um cano ela está em queda livre. Né? Então a velocidade dela varia que nem uma moeda que você largasse aqui com velocidade V, né? Para baixo, né? Ela iria ganhar velocidade do mesmo jeito que a água, entende? E o estreitamento é consequência do fato de que a velocidade está aumentando e da equação de continuidade, né? A equação de continuidade não diz isso, que a velocidade vezes a seção reta tem que ser constante. Então, se a velocidade aumenta, a velocidade aqui é maior do que a velocidade ali, por causa da gravidade.
Então a seção reta tem que diminuir, tá? É simples assim. Ok. Uma outra situação, uma mangueira lá que você está jogando no ar livre lá, está descrevendo uma curva. Essa curva é parabólica. A pressão em todos os pontos do líquido aqui, conforme foi discutido, é a pressão atmosférica. Né? Dentro do cano, se a seção dentro da mangueira, se a seção reta da mangueira ali é uniforme, a velocidade é uniforme. Né? A pressão dentro da mangueira, porque a velocidade é uniforme, só varia com a altura da mesma forma que na hidrostática. Né? Por exemplo, se a pressão nesse ponto aqui é P0, porque ele está livre, né? Então, ups, então segue que a pressão aqui nesse ponto aqui vai ser P0 menos. E aqui eu fiz errado, né? A pressão aqui é maior, né? O sinal aqui tem que ser mais, desculpe. É P0 mais ρGH, né? Nesse ponto que está aqui. Dentro de um cano de seção reta uniforme, a pressão varia conforme a hidrostática, somente com a altura. Tá bom? E aqui, e essa coisa que está aqui é um tubo de água parabólico. A água aqui dentro desse setor aqui está descrevendo igualzinho o movimento que um projétil lançado com uma velocidade v nessa direção descreveria, uma parábola. Né? Olha lá, a velocidade ela é pequena, horizontal lá em cima, depois ela vai aumentando em módulo e vai tombando ali, tudo por causa da gravidade. Né? Esse tubo aqui é um tubo parabólico, o formato dele é parabólico. E apesar de que talvez não seja tão evidente numa situação, você não consegue ver isso muito claramente se você pegar uma mangueira e jogar no gramado, mas a largura, a seção reta do tubinho parabólico ali, ela tem que ser, ela tem que afinar à medida que o módulo da velocidade aumenta. Do mesmo jeito, aqui é bem evidente, no caso de uma torneira você consegue ver isso de maneira bem visível. Mas aqui, nesse caso aqui, se a extensão da parábola não for muito grande, aí a diferença dessa velocidade para aquela não é muito grande, você não consegue ter isso muito claro visualmente, né? Mas acontece. Né? Aonde a velocidade é menor, a seção reta tem que ser maior. Né? Onde a velocidade é maior, que nem aqui, ela tem que dar uma afinada. Tá bom? Bom, então vamos aplicar esse problema aí, problema de um esvaziamento de um reservatório. Então você tem aqui um reservatório, pensa nisso aqui como se fosse uma caixa d'água ou coisa que o valha, e aí tem um cano que sai do reservatório e escoa para o ambiente. Ok? O ponto aqui, os pontos a comentar, que a pressão na superfície da caixa d'água ali é P0, está em contato com o ar. A altura, a informação que é dada, a altura aqui do nível da água dentro da caixa d'água é esse Hzão, ok? E a altura do cano, não interessa se ele faz curva, né? Interessa a distância entre a boca do cano na caixa d'água e a boca do cano no ponto de saída é Hzinho. Aqui eu estou desenhando ele como se fosse em linha reta, mas tanto faz. Ele podia fazer curvas, não tem problema nenhum. O ponto é a distância daqui até ali é H, a altura, melhor dizendo. Né? E daqui para fora, no escoamento livre, como a gente já viu, isso aqui a pressão é P0. Na verdade, daqui em todos os pontos ali mais adiante. Né? O que eu vou tentar calcular aqui é a vazão. Como que a vazão de água, quer dizer, que informa rapidamente você está conseguindo escoar a caixa d'água, né? Quantos metros cúbicos por segundo ou quantos litros por segundo, em função desses parâmetros. A altura da água na caixa d'água, a altura, a altura, né, entre o ponto de saída da caixa d'água e o ponto de saída do ar livre, né, do cano, e a seção reta do cano e coisa e tal. Né? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer aqui com isso que a gente aprendeu agora no slide anterior. Bom, primeiro, a água vai descer aqui e vai descer pelo cano, né? Aí você vai visualizar a caixa d'água como se fosse um enorme cano com uma seção reta gigantesca. Né? E esse cano que está aqui como uma seção reta de tamanho de cano, né, normalmente. Então, obviamente, pela equação de continuidade, essa velocidade aqui é muito, muito menor do que essa que está aqui. Né? Para vazão, a vazão nesse setor aqui ser igual. Nesse setor, a velocidade Vzão ali tem que ser muito pequenininha. Isso se reflete na prática no fato de que quando você está escoando a caixa d'água, você praticamente nem vê o nível ali da água descer, né? Porque ele desce tão devagarzinho que, enfim, mas é a relação. A equação de continuidade produz isso. Azão é a seção reta da caixa d'água, né? Que geralmente o quê? A caixa d'água deve ter um raio lá de pelo menos um metro, 1,5 metro, né? É um disco de raio 1 metro, 1,5 metro. Ao passo que o cano tem uma seção reta, o cano de 3/4 de polegada, ou o que seja, né? Esse é o diâmetro do cano, é muito, muito menor, né? Mas isso é a equação de continuidade, te informa isso e ponto, isso aí vale. Agora a equação de Bernoulli. Eu vou orientar aqui o sentido positivo das alturas para cima,
vou marcar o y igual a zero como sendo o ponto de saída e vou usar Bernoulli. Olha o que o Bernoulli me diz. Entre esse ponto e esse ponto que está ali e esse ponto que está, desculpa, entre esse ponto que está aqui e aquele ponto que está lá em cima. Vamos ver. Aquele ponto que está lá em cima, qual é a pressão? P0, está aqui escrito, P0. Qual é a altura dele relativamente a esse ponto, né? É Hzinho mais Hzão, tá aqui, ρg e o y dele é Hzão mais Hzinho. Eu estou focando naquele ponto ali por enquanto, né? Mais um meio de rho da densidade da água vezes a velocidade de escoamento daquele ponto. Aquele ponto, como qualquer ponto aqui no interior da caixa d'água, a velocidade de escoamento é o Vzão, né? Então tá ali o Vzão ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual à soma da pressão, da energia cinética e da energia potencial gravitacional em qualquer outro ponto aqui dentro desse cano. Em particular nesse ponto que está aqui. Nesse ponto, qual é a pressão? É P0, porque ele está na iminência de ficar ao ar livre, né? Então a pressão desse ponto aqui é P0. E a energia cinética dele é um meio de ρV2, né? Onde V é o Vzinho, né? A velocidade que prevalece dentro do cano. Em qualquer ponto dentro desse cano aqui, a velocidade é Vzinho. E a energia potencial gravitacional? Bom, como eu convencionei que o y igual a zero aqui, não aparece, tá certo? Então, a equação de continuidade e a equação de Bernoulli permite você determinar, são duas equações para duas incógnitas, permite você determinar o valor de Vzão, que é a velocidade com que o nível da água ali na caixa d'água está descendo, e o Vzinho, tá? É só agora manipular essas duas equações. A gente vai estudar esse caso aqui e vai. Bom, desculpe. Aí, arrumando aqui essa equação que está aqui, essa equação aqui de baixo, né, o P0 cancela com P0 e tal coisa, essa equação de Bernoulli pode ser escrita de maneira simples dessa forma que está aqui. V2 menos V2. Bom, enfim, é dessa forma que está aqui. Então, eu vou usar essa equação e a equação de Bernoulli, né, para descobrir o Vzinho e o Vzão. Tá? E vou contrastar, vou comparar, esse é o objetivo aí desse tratamento aí, é comparar o que acontece quando eu tento escoar a caixa d'água sem um cano, né? Portanto, com o H é que é a altura do cano, né? Como se o H fosse zero. Não ter cano significa H igual a zero. Eu simplesmente abro um furo na caixa d'água e deixo escoar. Qual vai ser a vazão nesse caso? Comparada com esse caso aqui, onde eu deixo a caixa d'água vazar através de um cano. Ok? Vamos comparar as duas vazões aqui no próximo slide. Então, aqui nossas duas equações. Essa aqui é Bernoulli, né? E essa aqui é a equação de continuidade. E eu vou simplesmente resolver, achar o Vzinho e aí achar a vazão. O ponto a comentar é aquilo que eu já tinha falado, né? Em virtude do fato de que a seção reta da caixa d'água é muito, muito, muito maior do que a seção reta do cano, a gente sabe que a velocidade vermelha aqui é muito, muito menor do que a velocidade Vzinho, né? E isso, eu vou usar só isso, simplesmente. Né? E aí vou ignorar, em comparação esse com esse aqui, esse cara aqui é muito, muito menor do que esse cara que está aqui. Né? Então, vou desprezar a velocidade dentro da caixa d'água em comparação com a velocidade no cano. Ok? E vou usar isso simplesmente, pronto, está aí. Essa é a velocidade no cano. A velocidade de escoamento da água através desse cano aqui, de seção reta Azinho, é igual a isso aqui, simplesmente isso aqui, né? Raiz quadrada de 2GH mais Hzinho, ok? E qual é a vazão? A vazão desse sistema aqui é a velocidade nesse ponto vezes Azinho, ou se eu tivesse calculado, né, o Vzão vezes o Azão que está ali em cima, mas eu não tentei calcular isso. Né? Então a vazão é isso aqui, é Azinho vezes essa coisa que está aqui. Pronto, agora eu estou em condições de responder aquela pergunta. Se tiver o cano e se não tiver o cano, qual vai ser a diferença na vazão? Responda essa. Bom, desculpe, o último comentário é esse, né? O escoamento só é aproximadamente estacionário. Você lembra que a equação de Bernoulli a gente só pode usar uma das hipóteses por trás dela? Na verdade, uma daquelas quatro primeiras hipóteses que a gente formulou 2 aulas atrás sobre o tipo de escoamento que a gente ia tratar, era de que o escoamento seria estacionário, né? E tecnicamente, essa coisa que está aqui não é exatamente estacionário. Ele só vai ser estacionário caso de fato aconteça isso que eu estou supondo, né? Que a velocidade com que o nível da água ali desce seja muito, muito menor do que qualquer outra velocidade, no caso aqui é a velocidade de escoamento ali, tá? Oi? Do que aquela outra velocidade que está ali, tá? Então é isso. Essa é a vazão de escoamento. Quando você tem um cano de altura H, né? H, lembra? Hzinho, desculpe, lembra isso aqui, né? O Hzão é a altura do nível dentro da caixa d'água. Então responde essa pergunta aqui. Qual seria a maior vazão? Com ou sem cano? O que você acha? Sem cano é só fazer Hzinho igual a zero. A vazão vai ser menor.
entende? Sem o cano, a vazão vai ser menor, você vai esvaziar a caixa d'água mais lentamente. Com o cano, você ganha vazão, a velocidade, você ganha velocidade de escoamento ali, entende? Olha ali as duas velocidades, né? Esse aqui é o ponto. O experimento um aqui, isso está escrito experimento porque nos bons tempos aí eu levava um trocinho para mostrar para os alunos que o escoamento com o cano era mais rápido do que sem o cano. Então está aqui. Com o cano, o escoamento é R da ordem de A, Azinho é a seção reta desse tubinho aqui, né? Vezes raiz quadrada 2G Hzão mais Hzinho. Hzão, olha aqui o Hzão e o Hzinho, né? Aí a velocidade com que a água sai é essa que está aqui. Esse foi o resultado do slide anterior. E sem o cano, a vazão é menor, o R' é menor porque não tem o Hzinho, né? Esse número que está aqui é menor do que esse. Então a quantidade de litros por segundo que você tira da caixa d'água aqui nesse caso é menor do que nesse caso, supondo, claro, que o Hzão é o mesmo, né? Supondo que o Hzão é o mesmo. A velocidade com que a água sai de um furo diretamente aberto na caixa d'água é a raiz quadrada de 2G Hzão. Ao passo que quando você estende o furo, digamos assim, até com um cano, você ganha velocidade, entendeu? Quer escoar rápido a sua caixa d'água? Bota um cano. Não abre, bom, também é assim que obviamente todo mundo faz, né? Porque quando você abre a torneira, o que você está fazendo é escoar a caixa d'água através de um cano, né? Mas enfim, isso aqui é bacana de ver. Eu tinha esses dois copinhos aí, com um copinho com um canudinho e o outro copinho sem um canudinho, com furinhos iguais e coisa e tal. Aí eu enchia de água, mesma altura ali, e media o tempo que levava para o nível da água descer daqui até aqui. Não para escoar toda essa água que está aqui, né? Mas para o nível da água descer daqui até aqui. E descer daqui até aqui. E você via claramente que esse copo aqui, né, esvaziava mais rápido do que esse. Agora, mais um detalhe sobre esse problema aí, a respeito da pressão. A pressão, voltando ao mesmo problema do slide anterior, a pressão aqui é P0 no topo da caixa d'água e a pressão aqui na boca do cano é P0, né? E como é que varia a pressão aqui dentro? A gente não examinou isso, né? Vamos ver como é que a pressão varia aqui dentro. Dentro de uma seção, lembra do resultado que eu vou usar? Importante é isso. Dentro de uma seção, de um cano de seção reta uniforme, a velocidade não varia. Por conta disso, a pressão varia com a altura igualzinho na hidrostática, né? Então, nesse caso aqui, ao longo dessa colunazinha que está aqui, a pressão vai diminuindo, né? A pressão é P0 aqui, um pouquinho menor aqui, um pouquinho menor aqui, um pouquinho menor aqui, linearmente com a altura até aquela altura H0 ali, né? Então, o gráfico da pressão seria assim: a pressão isso aqui, esse eixo horizontal aqui é a altura, né? Y igual a zero corresponde a esse nível, Y igual a Hzinho corresponde a esse aqui, e ali no topo da caixa d'água. É isso, tá? Eu vou subindo aqui. Então a pressão vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Lá em cima é P0 menos ρgh. Ok? E aqui dentro da caixa d'água, aqui dentro é o contrário, né? A pressão é P0 aqui e vai aumentando com a profundidade, né? Então a pressão aqui em cima é P0. Então aqui embaixo, bem na base, no fundo da caixa d'água, é P0 mais ρgh. Aí você fala, porra, mas tem alguma coisa estranha aqui, né? Porque pô, a pressão está crescendo para cá e diminuindo para cá, então tem uma diferença de pressão incrível ali dentro. Exatamente, tem mesmo. Tem uma enorme diferença. Olha o gráfico da pressão ali, né? A pressão salta nesse ponto aqui, P0, esse ponto que está aqui, né? À medida que eu vou subindo ali, ó a pressão caindo aqui, a pressão caindo, 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 até esse ponto H, que é esse cara que está aqui. Logo acima dele, olha a pressão gigantesca, é a pressão do fundo da caixa d'água, que depois vai diminuindo com a altura, à medida que você vai subindo, e chega lá em cima igual a P0. Aí eu pergunto, a pressão é mesmo descontínua no gargalo? Bom, descontínua exatamente não é, mas ela tem um salto enorme. Ela, na verdade, a curva é assim, né? Ela deve ter uma curvazinha assim e chega lá em cima, mas tem um descompasso enorme entre a pressão aqui em cima e a pressão aqui embaixo. E eu posso te argumentar por quê. A razão pela qual tem que ser assim é porque preste atenção no que acontece com um pedacinho do líquido. O líquido aqui dentro da caixa d'água não está descendo com aquela velocidade ridiculamente pequena? Vzinho, então acompanha um líquidozinho aqui, ó. Ele está descendo aqui com velocidade ridiculamente pequena, ridiculamente pequena, ridiculamente pequena, descendo, descendo. Mas quando ele entrar no cano, ele vai ter que ganhar aquela velocidade enorme, né? Aquela velocidade azul gigantesca. Então, o que é capaz de fazer aquele elementozinho de água? Chegou aqui, descendo com velocidade lerdíssima, e de repente, pum, ele ganha uma velocidade enorme, aí desce rapidão. Ele acelerou muito rapidamente, né? Ele tem, ao passar desse ponto para esse, ele tem que sofrer uma aceleração abrupta, o líquido, né? Isso acontece exatamente pela pressão. A pressão na cabeça do elemento de líquido é grande e embaixo é pequena, por isso que ele sofre aquele empurrãozão aqui, mas é só no momento que ele passa da constrição.
daqui em diante, aí a pressão, desculpe, a pressão, aí a velocidade permanece constante, ele não está mais acelerado. Tá? Essa que é a história. Tá? Ele realmente tem. No fundo, a pressão cresce, 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 cresce. Aí depois ela é muito, muito pequenininha. Depois ela vai, ela daqui para baixo, ela vai crescendo também. Tá? Ela cresce assim e depois cresce de novo assim. Né? Bom, eu tô indo de cima para baixo, né? Desculpe. Isso deve confundir você. Vamos de baixo para cima aqui, né? A pressão diminui, 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 diminui. Aí chega aqui em cima, ela é enorme, né? E aí ela diminui, diminui, diminui até chegar a P0 de novo. Então tem uma quase descontinuidade naquele momento onde a seção reta passa de ser grande, né, para uma seção reta pequenininha. Ok? Agora o problema do sifão. O sifão é idêntico a esse problema aí de escoamento da caixa d'água. Apenas o tubo tem um formato estranho. Isso aqui é o que a gente acabou de tratar, né? A caixa d'água lá com um nível de água Hzão, um cano de distância de altura H, né? Desde o ponto de abertura na caixa até a saída. E aí a velocidade, mostramos, né, que a velocidade de saída ali raiz quadrada de 2g e a soma das alturas, né? A altura ali é o Hzão mais o Hzinho. E a vazão é aquela ali, né? É Azinho, quer dizer, a seção reta desse tubo aqui, vezes essa velocidade aqui. O sifão, bom, aí quanto às pressões, né? A pressão de saída ali, porque está o ar livre, é P0, e logo acima de um cano de seção reta homogênea, a pressão varia com a altura igual à hidrostática, né? P0 menos ρgh. No caso do sifão, tá lá o sifão, é igualzinho, só que o tubo tem um formato mais sobe, tal e coisa, né? Mas não tem nenhum paradoxo aqui, tudo funciona como antes. Aqui a pressão de saída ali é P0, em todos os pontos, né? A seção reta do tubo aqui é constante, então a pressão varia com a altura, que nem na hidrostática, então pontos à mesma altura tem a mesma pressão, a pressão aqui é P0, a pressão ali é P0, por exemplo. Se você sobe Hzinho, né? Veja que Hzinho aqui é a distância da saída, tá vendo ali? Até o nível o fundo da caixa d'água, igual aqui, né? Só que o tubo faz um monte de curvas. Mas do ponto de vista de pressão é idêntico. Aqui a pressão aqui é P0, então ali é P0 menos ρgh. E lá em cima não tem nada de anormal, tem água ali, só que a pressão da água lá é menor que a pressão atmosférica, né? Se essa altura toda aqui é B, né, a altura do ponto onde a pressão é atmosférica, até lá em cima é B, então a pressão lá é P0 menos ρgB. É claro que pode ter água aqui sem problema nenhum. A água sai. É meio paradoxal isso aqui, porque a água dá a impressão que sobe, tal coisa, que é impossível a água passar desse nível aqui, mas não é nada impossível, não. A pressão lá em cima é só menor do que a atmosférica. O que não pode acontecer é essa altura P aqui ser maior do que aqueles 10,3 metros, né? Porque aí, nesse caso, a densidade da água vezes G vezes os 10,3 metros vai dar zero. Né? P0 menos isso aqui vai dar zero, então a pressão vai formar vácuo ali, né? Então, essa altura, a única restrição sobre a operação do sifão é que a distância entre o ponto de saída e o ponto máximo do cano ali não pode ser maior do que aqueles 10,3 metros. Okay? Mas é igualzinho. A velocidade de saída ali é idêntica a essa aqui, a raiz quadrada de 2g Hzão mais Hzinho, onde de novo Hzão é isso aqui, né? E Hzinho é a distância desde do fundo da caixa d'água até o ponto de saída. Tá? Então, bom, tá. Eu vou comentar depois sobre aonde você pode. Será que você pode botar o cano de saída nessa altura aqui? Funcionaria? Se você botasse nessa altura aqui, funcionaria. Você teria a vazão igual a 2, raiz quadrada de 2GH. Será que funcionaria se esse ponto aqui tivesse elevado aqui, um pouquinho abaixo ali do nível de saída? Também funcionaria, né? Também funcionaria. O único detalhe é que o H aqui seria negativo, mas ainda seria menor do que o Hzão, né? O que não pode é esse ponto de saída aqui estar acima do nível da água. Aí não funciona, ele não sai. Tá? Mas estando abaixo do nível da água, aqui, em qualquer lugar aqui, funciona. Olha aqui, maior detalhe aqui sobre essa história de funcionar e não funcionar. Nesse arranjo aqui, onde o tubo da mangueira está abaixo do nível ali, isso aqui funciona. É a análise que a gente acabou de fazer, né? A pressão ali na saída é P0, em todos esses pontos aí de mesmo nível é P0, supondo que a seção reta aqui é constante, né? Há uma altura Hzinho
A pressão aqui, né, logo da saída da caixa d'água é P0 menos ρgHzinho, né? E logo acima ali na caixa d'água é P0 e a altura do nível é Hzão e a pressão aqui embaixo é P0 mais ρgHzão, né? Aí acontece aquele diferencial de pressão. Essa pressão é maior do que essa e tem aquela descontinuidade de pressão que a gente já discutiu. Tá tudo certo aqui, funciona direitinho aqui. Você vai ver um escoamento aqui sem problema nenhum. O que não funciona desculpa, ali está o escoamento, né? O que não funciona é isso, é você botar a saída acima desse nível. Não é acima dessa coisa, não. Acima dessa coisa funciona. O que não pode ser é acima desse nível que está aqui. Observe o que acontece de errado aqui. A pressão ali é P0, né? Então, dentro de um tubo aqui de seção reta, a pressão aqui, em todos esses pontos aqui, ali é P0 também, né? Desce quando você agora o H aqui ele não está abaixo do fundo da caixa d'água, né? Ele está acima, né? Então a pressão logo nesse ponto que está aqui é P0 mais ρgH, não é menos ρgH, entende? A pressão aqui é maior do que a pressão atmosférica. E qual é a pressão logo acima aqui? A pressão logo acima é P0, aqui a Hzão é maior do que P0 disso aqui. E aí, qual o problema aqui? O problema é que, como você vê claramente aqui nesse arranjo, quando o tubinho, quando a saída ali está acima do nível, o Hzinho é maior do que o Hzão. E segue, portanto, que essa pressão é maior do que aquela. Então, o líquido é o indicativo de que o líquido, em vez de fluir para baixo, ele está fluindo para cima. Então, quando você bota o tubo da mangueira acima desse nível que está aqui, né? Aí o que acontece é que o fluxo é no sentido oposto. Entende? Esse que é o ponto. O ponto é esse, a mensagem é essa. O sifão não funciona se esse ponto aqui, se a saída da mangueira estiver acima do nível da caixa d'água lá que você quer escoar. Então aí o videozinho aí, ele está mostrando aí um sifão ali, tá vendo? É uma água colorida aqui, um tubinho. E ali você tem que encher o tubinho, né? O negócio para funcionar, o tubinho tem que estar cheio de líquido. Então, esse processo aqui tem que ser feito. Ela encheu o tubinho, depois que encheu o tubinho, pronto, está aí funcionando direitinho. Olha aqui o detalhe aqui. O ponto aqui onde ele está saindo e o nível lá de cima. Assim, enquanto esse cara aqui estiver abaixo dali, vai funcionar, sem problema nenhum. Tá? Ok, agora o vaporizador. Bom, então o vaporizador é isso aqui. Você presta atenção no que ele vai ilustrar o princípio do vaporizador aqui com esse tubo. Você vê de um tubo aberto, não tem nada demais aqui. Essa coisa de vidro aqui está só segurando o tubo. Tá? E aí ele vai soprar aqui em cima, e aí você vai ver o que ele vai. O tubinho vai acabar sugando essa bolinha que está aqui. Esse é o efeito do vaporizador. Olha lá, ele pegou a bolinha ali, agora ele vai. Tá ali a bolinha lá em cima, nada demais. Agora ele vai pegar um secador de cabelo para soprar lá em cima, olha lá. Ó. Aí a bolinha se sente atraída e acaba até saindo. Esse é o princípio do vaporizador. Então, a explicação aqui. Se você considera aqui esse tubo de corrente de ar ali em cima, a velocidade em cima na abertura superior tem uma certa velocidade de escoamento, né? Mas a uma grande distância, a velocidade é zero, o ar está parado, né? Então, se você aplicar o princípio de Bernoulli a esse tubo de corrente, digamos assim, aqui não tem velocidade. Os dois estão na mesma altura, tá? Então, aquele fator ρgy não interessa. A pressão aqui é P0. Segue, portanto, que a pressão nesse ponto mais 1/2 de ρV2 tem que ser igual a P0. Né? A pressão nesse ponto mais 1/2 de ρV2 tem que ser igual a P0. Segue, portanto, que a pressão nesse ponto é menor do que P0. Vale exatamente isso aqui, P0 menos 1/2 de ρV2. Então você faz com que a pressão, quando você sopra na parte superior do tubo, a pressão em cima do tubo é menor do que P0. Ao passo que embaixo não tem acontecido nada, a pressão é P0. Né? Então é por isso que a bolinha aqui nesse tubo ela se sente empurrada para cima, porque a pressão do ar embaixo é maior do que em cima. Okay? Esse é o princípio de funcionamento de qualquer desses vaporizadores de perfume ou coisa que valha, né? Quando você aperta aquele botãozinho, você gera uma corrente de ar sobre um tubinho que vai lá dentro do perfume, né? E aí o líquido sobe
sobe pelo tubinho e aí aproveita aquela corrente de ar que você já soprou para puxar o tubinho, para puxar o líquido, né? E aí o líquido não só aflora na parte superior do tubinho, como é soprado para fora, né? Então, esse é o princípio do vaporizador. É o fato da velocidade aqui fazer com que a pressão na parte de cima do tubinho seja menor do que na parte de baixo. Agora, então, aproveitando essa história aí do vaporizador, vamos discutir aqui a força de sustentação do ar, ou chamada força de Magnus. Essa é uma das possíveis, das explicações, essa é uma possível explicação da força de sustentação do avião. Aqui você percebe claramente aqui, né, a gente já mostrou essas linhas de corrente, né, que sugerem que a velocidade do ar acima da asa é maior do que a que está embaixo, né, do que a velocidade embaixo. Isso a sugestão desse fato aqui é a proximidade das linhas de corrente. A gente discutiu isso há umas 2 aulas atrás, né? Velocidade do ar grande em cima, velocidade do ar pequena embaixo, né? E isso vem acompanhado de pressão pequena em cima e pressão grande embaixo, no mesmo espírito do princípio do vaporizador, né? Onde a velocidade é grande, a pressão, em relação à pressão atmosférica, né, é mais reduzida em relação à pressão atmosférica do que aonde a velocidade é pequena. Nos dois casos aqui, a pressão seria menor do que a pressão atmosférica, né? Mas num caso, como a pressão é reduzida por um meio de ρ V2, né? É reduzida por um meio de ρ V2. Quanto maior a velocidade, mais ela é reduzida, entende? Então, a velocidade, onde a velocidade é grande, a pressão é pequenininha, e onde a velocidade é mais modesta, a pressão é grande. Aí a asa do avião sente a pressão do ar de baixo para cima, né, que dá origem à força de sustentação. Tem uma outra explicação que não faz uso da equação de Bernoulli, que, se você for honesto realmente, você não devia estar usando a equação de Bernoulli para o ar, né, que é um líquido compressível, né, uma certa forçação de barra. Mas tem uma outra explicação aí, depois tem um link aí que eu vou mostrar para vocês, ou até acho que tem um vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco, que explica a força de sustentação através simplesmente das colisões das partículas do ar com a parte de baixo da asa e com a parte de cima. Tá? Olha esse experimento aqui, o experimento do funil. O experimento do funil, isso você pode fazer. Eu mostrava isso em sala de aula na época antes da pandemia. Você pega um funil, bota uma bola de gude e sopra aqui embaixo. Quando você sopra aqui embaixo, a impressão que dá é que a bolinha vai sair voando. Ela não vai, ela fica grudada no funil, na verdade. O efeito é inteiramente oposto. E a explicação do negócio é essa aqui. Quando você sopra, o ar é forçado a se passar ali entre a bolinha e o funil, né? Ao passar entre a bolinha e o funil, faz com que a pressão nesse ponto aqui, porque tem escoamento ali de velocidade, né? A pressão aqui seja menor do que a pressão atmosférica, né? Que é a pressão que prevalece ali no topo da bolinha, né? Então, a pressão aqui, porque o ar está passando com uma certa velocidade ali, a pressão nesse ponto e nesse ponto é menor do que a atmosférica, e o ar, na verdade, empurra o troço para baixo, entende? A bolinha fica grudada no funil quando você sopra ela. E aqui no vídeo ele mostra isso, inclusive, de cabeça para baixo. Aqui, olha só. Olha lá. Funil, embaixo, ele vai soprar. Ele não vai chupar, não. Ele vai soprar esse negócio. Olha o que vai acontecer com a bolinha. Viu? A bolinha gruda ali. O que está acontecendo aqui? Pressão aqui, P0. Mas como está passando ar por aqui, a pressão nesses pontos aqui é menor do que P0. Então a bolinha sente mais pancada do ar para cima do que para baixo. Entendeu? Esse aqui esse é o ponto. Apesar do cara estar soprando, né? O cara está soprando ali, né? A pressão do ar, porque o ar que ele está soprando está passando com uma certa velocidade, e depois passa a ser, né, a velocidade se dissipa, né? Então a pressão aqui embaixo da região da bolinha que está ali, contrariamente à sua intuição, é menor do que P0, não é maior do que P0, ok? Aí é isso que está indicado aqui, né? As pressões ali são menores do que a pressão em cima da bolinha ali. Agora olha esse videozinho aqui do,
secador de cabelo e da bola de ping-pong. Ele vai ligar ali, a bolinha de ping-pong ali fica equilibrada. Qual é a explicação? A explicação é essa aqui. Está ali a bolinha de ping-pong. Quando a bolinha está tá assim posicionada, né? Passa ar, obviamente só tem ar aqui na saída só tem corrente de ar aqui na saída do secador de cabelo, né? Então passa ar pelo lado direito, passa ar pelo lado esquerdo. Quando a bolinha está exatamente centrada no meio, aí aquele efeito do funil lá que eu comentei, né? Aqui essas são as linhas de corrente, mais ou menos, essas linhas pretas aí, a minha tentativa de representar as linhas de corrente de ar em torno da bolinha. Então, aqui, como estou indicando da proximidade das linhas de corrente, aqui a velocidade, né, desse lado da bolinha são grandes, né? Comparados, por exemplo, com em cima e embaixo da bolinha, onde a velocidade praticamente é pequena, né? É muito pequena. Segue, portanto, que a pressão nesse ponto e nesse ponto aqui da bolinha é maior do que lá em cima. Então ela sente meio que uma força nesse sentido aqui, né? Quando ela está simetricamente colocada, que isso explica a sustentação da bolinha, porque ela fica sustentada. Aí quando a bolinha, por exemplo, como nesse caso aqui, ela se desvia um pouquinho para a esquerda, por que ela não acaba caindo ali dentro? Por que ela volta para o meio? Ela volta para o meio porque quando ela. Aqui eu representei ela meio que como se ela tivesse desviado para a direita, né? Quando ela se desvia um pouquinho para a direita, o que acontece é que todo o ar passa pela esquerda dela, né? Então a pressão fica pequena do lado esquerdo, né? Embaixo da saída do secador de cabelo, e para o lado direito a pressão é grande. Então ela retorna para a posição original. Então, assim que ela se desvia, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, ela está tentando se desviar para a esquerda, né? Mas aí todo o ar está passando à direita dela, que faz com que a pressão aqui seja menor do que a pressão aqui, ela vai voltar. Então ela fica estavelmente oscilando em torno do centro ali do secador de cabelo. Tá aí, isso funciona até quando você tomba e coisa e tal, é isso, né? A estabilidade da bolinha, a bolinha suspensa está. Olha essa situação agora. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, quando ele bota esse rolinho aqui de papel higiênico, ele no fundo ele corta esses escoamentos laterais, né? Aí a bolinha, quando entra aqui dentro, sob a ação de uma corrente aqui, onde não tem esse efeito estabilizador lateral, ela simplesmente é arrastada com o vento, simplesmente isso, né? Todo esse efeito Magnus aqui desaparece, né? Porque o secador de cabelo corta aqui esses escoamentos contínuos, né? A parte de cima e a parte de baixo, o meio do escoamento, fica meio que desconectada, né? Então a bolinha simplesmente vai com o vento, né? Precisa estar havendo escoamento de um lado e do outro para você ver aquele efeito da bolinha ficar suspensa, balançando para um lado e para o outro, né? Tá? Se você corta essa coisa aqui, o efeito desaparece. Aí ele fica fazendo as brincadeiras, aí você pode botar mais de uma bolinha, coisa e tal, enfim. Tudo isso a explicação, é essa explicação que está no. E essa coisa aí que está aí? Isso aí é o vento aqui que ele tá soprando aqui no rolo do papel higiênico em cima do rolo, tá vendo? Então tem velocidade de escoamento lá em cima, faz com que a pressão daquele lado ali seja menor do que P0, né? E a pressão desse lado da folha é P0. Isso faz com que a folha se descole do rolo, né? E aí ela forma essa língua. E aí, com o puxar do ar, você desenrola o rolo inteiro, né? Então, o efeito do vento é duplo. Um é ele criando uma pressão menor do lado de lá da folha. Oh, desculpe, você não está vendo nada, né? Entre a folha e a camisa do cara lá, a pressão é menor do que aqui, né? Isso explica por que a língua se descola, a língua do papel higiênico se descola do rolo, né? Fica esticada, né? E aí, com o fluxo do ar, ela desenrola o rolo, entende? Ok. E agora, por último, deixa eu comentar aqui sobre o top spin e o bottom spin, que é um efeito que você pode dar na bola, em jogos tipo tênis, futebol, vôlei, coisa e tal. Quando você lança a bola girando, ela ganha um efeito de cair mais rápido ou ficar, como eles dizem no vôlei, flutuando mais tempo, né? O que é isso aí? Então, primeiro, deixa eu definir aqui claramente. O top spin é definido dessa forma, quando a bola está indo para a direita, tá? Então a bola foi lançada para a direita, mas ela não foi lançada para a direita, ela foi lançada para a direita girando. Ela gira nesse sentido aqui,
e vai para a direita. Isso é o que se chama top spin. Para produzir um lançamento desse jeito, você tem que dar um chute na bola, ou no caso aqui, dar uma raquetada na bola, não na cabeça da bola, não aqui. Se você dá uma pancada na bola aqui, ela vai simplesmente transladar sem girar. Você tem que dar uma pancada na bola em cima dela, por isso que se chama top spin. Você bate por cima, ela vai para frente, mas vai para frente girando dessa maneira. E o bottom spin é o quando você bate na bola aqui embaixo. Quando você bate na bola aqui embaixo, ela vai para a direita também, mas vai girando nesse sentido. Ela vai fazendo assim. Tá? E aí acontece um efeito de força de arrasto, de força de Magnus, diferente nos dois casos. Veja só, no top spin, eu vou analisar só o top spin e aí o bottom spin é idêntico. Só que eu vou me colocar no referencial do centro da bola. Tá? Então o que acontece no referencial do centro da bola? No referencial do centro da bola, a bola está parada. Né? Ela está simplesmente girando. Está simplesmente girando. E o ar não está parado, o ar está vindo de encontro à bola. Olha lá o ar vindo. É isso que o centro de massa da bola percebe. A bola girando assim, né? E o ar soprando nessa direção. Que nem fosse o secador de cabelo aí desse exemplo. Né? A bolinha está girando assim e está soprando um vento assim. O que vai acontecer? Qual vai ser a força que o ar vai fazer nessa bolinha aqui? Tem a velocidade do ar em cima e embaixo é aproximadamente igual, mas tem um detalhe. O detalhe é que essa bola aqui girando dessa forma, ela arrasta, por conta dos pelinhos dela, da bola e coisa e tal, ela arrasta o ar na vizinhança dela. Então a velocidade do ar não é de fato essa aqui. É essa aqui mais no caso do superior ali, mais uma pequena velocidade para a direita, por conta do fato de que a bola, quando está girando assim nesse sentido, arrasta o ar nesse sentido. Então a velocidade lá em cima é um pouco menor do que a velocidade da bolinha. A velocidade do ar você entende que é igual à velocidade de translação da bolinha, né? Então a velocidade em cima da bolinha, do ar em cima da bolinha, é um pouco menor no top spin. É um pouco menor do que a velocidade de translação da bola. E em oposição, embaixo, como a bola está girando nesse sentido aqui, ela arrasta o ar nesse sentido e aumenta a velocidade do ar embaixo. A velocidade do ar embaixo é um pouco maior do que a velocidade de translação da bolinha. E em cima é um pouco menor do que a velocidade de translação da bolinha. Então as duas velocidades em cima e embaixo não são iguais, por conta da rotação. Perceba que se não tivesse rotação, isso aqui não existiria, não teria uma força, a velocidade do ar em cima e embaixo da bolinha seria a mesma. Né? Mas com o top spin, a velocidade do ar em cima é um pouco menor do que a velocidade de translação da bola. E a velocidade do ar embaixo é um pouco maior. Qual é a consequência disso? A consequência é que a pressão, a velocidade grande e pressão pequena. Né? Pressão pequena embaixo, pressão grande em cima. A bola sente uma força adicional para baixo. Quando você dá um top spin, a bola é vista cair mais rápido. Né? Ela cai mais rápido do que se você desse uma batida frontal nela. E em oposição, a mesmíssima análise no caso do bottom spin mostra que, no caso da bola girando nesse sentido aqui, né, a velocidade do ar embaixo é menor do que em cima e a pressão embaixo é maior do que em cima. E a bola ganha uma sustentação extra. Né? Quando você bate embaixo na bola, ela dá a impressão que demora um pouco mais para cair. Quando você dá uma pancada em cima da bola, dá um top spin, dá a impressão que ela cai mais rápido. Entende? Isso funciona tanto para efeitos verticais quanto para efeitos horizontais também, né? Copa das Confederações 1997. Olha lá, o Roberto Carlos aqui, o Dunga. Contra a França. Esse é o Barthez. Todo mundo já deve ter visto esse troço, né? Eu acho o máximo esse gol aí. Ele vai dar uma pancada do lado da bola, né? Do lado esquerdo, né? Desculpe, do lado direito da bola, né? E aí vai fazer uma curva para o lado esquerdo. Agora a visão de frente, que é impressionante. Olha o Ronaldão. O Ronaldinho tinha 20 anos de idade, sei lá, 18 anos de idade. Olha onde ele pegou na bola. Ele pega a bola exatamente aqui. Tá? Então ela vai para frente. Oh, desculpe. Ele pega na bola exatamente aqui. Então ela vai para frente girando assim, né? Tá? Girando dessa forma aqui. Então ela sente uma força da direita para a esquerda. Tá? E isso faz essa curva aí.
Legal, né? Agora olha essa ilustração aqui, esse videozinho aqui. Os caras estão numa represa e vão só jogar uma bola lá de cima dessa represa aí. De uma vez eles vão jogar a bola sem girar e na outra vez girando. Então a primeira vez aí, ó, sem girar. Aí simplesmente a bola caiu e caiu relativamente perto ali da parede do reservatório. Agora ele vai. Se você não prestou atenção aqui, ó, a bola tá girando dessa forma que está aqui. Dessa forma que está indicada aqui. A parede, não dá para ver direito da maneira, ele solta muito rápido, mas a parede da represa está aqui e o sentido do giro é assim. Oh, desculpe, você não está vendo nada, né? Aqui, ó. O sentido do giro é assim, dessa forma que está aqui, né? Então aquela nossa a bola está caindo, né? Então, o vento, essa seta azul aqui, é a velocidade de queda da bola, né? Do ponto de vista da bola, ela vê o vento soprar assim, mas só que desse lado aqui da bola, do lado direito da bola, ela, além essa velocidade aqui de queda do vento, é acrescida pela velocidade do arrasto, porque esse lado da bola está subindo, então ele arrasta um pouquinho de ar consigo, né? E aí faz com que a velocidade no topo da bola seja um pouquinho maior do que a velocidade de queda da bola. Em oposição, do lado de cá, perto da parede do reservatório, a velocidade é um pouquinho menor do que a velocidade da queda. Então a velocidade do ar aqui é um Vzinho e aqui é um Vzão, aonde a velocidade é grande e a pressão é menor. Então aqui é uma pressão pequena e junto da parede ali do reservatório a pressão é grande e a bola se afasta da parede. É isso que você vê aí. Olha lá quanto a bola cai quase no lago, né? Caiu no lago. Esse é o efeito de. Nossa Senhora. Legal, né? Agora, por último, deixa eu mostrar aqui uma outra explicação, uma explicação alternativa do efeito do top spin. Na verdade, todos esses efeitos aí que a gente comentou podem ser explicados usando, como a gente usou, a equação de Bernoulli, né, que diz onde a velocidade do fluido é grande, a pressão é pequena, ou pode ser interpretada também simplesmente do ponto de vista do que o objeto em torno do qual está havendo o escoamento do fluido está fazendo com o fluido, né? Essa é a maneira como eu falei da asa do avião, né? A asa do avião pode ser explicada, a velocidade do ar em cima da asa é menor do que embaixo, né? Consequentemente, a pressão do ar não, a velocidade do ar em cima é maior do que embaixo, onde a velocidade é grande, a pressão é menor. Então, a velocidade do ar é grande em cima da asa e a pressão é pequena. E embaixo da asa, a velocidade é menor e a pressão é maior, e aí causa sustentação. Mas você pode também entender isso como se o fato de que o ar colide mais com a parte de baixo do avião do que a parte de cima. Entende? Sem fazer menção nenhuma, sem fazer nenhuma menção à pressão, ao escoamento de fluido ou coisa nenhuma desse tipo. Aqui é a mesma coisa. Olha só a explicação aqui do top spin. O que você está vendo aqui? Você está vendo essa bola aqui girando nessa direção, aqui, né? Desculpe, girando nessa direção e um ar soprando nessa direção. E o que ele está mostrando é como se, né? Como se essa bola aqui não, na verdade, tá. É como se você está no referencial do centro da bola, né? E tudo se passa como se a bola tivesse sido lançada com um bottom spin. Eu falei errado. Esse aqui é o efeito, ele vai explicar o bottom spin, né? É, na verdade, no bottom spin, é claro, a bola vai girando assim, como ela está sendo mostrada girar, mas ela vai para a esquerda. Só que em vez de mostrar ela indo para a esquerda, ele mostrou ela parada e o ar vindo da esquerda para a direita, né? Então, o que você está vendo aqui é a bola tendo recebido uma raquetada aqui embaixo, estaria indo para a esquerda, girando dessa forma. Só que ele está se colocando no referencial da bola e mostrando como que o ar está fluindo em torno da bola, ok? Então tá lá. A bola está indo, na verdade, para a esquerda, né? Mas é o ar passando em cima e embaixo, né? Aí há uma certa distância da bola, a velocidade aqui e a velocidade aqui é a velocidade de translação da bola, né? Isso não causa nenhuma diferencial de velocidade. Mas agora ele vai mostrar o que acontece mais próximo da bola. Ele vai baixar essa fumaça aqui mais perto da bola. Aí você vai ver o que acontece com o ar, o que o ar está fazendo aqui nas vizinhanças da bola.
o nosso argumento lá durante alguns slides atrás foi que com a bola girando dessa forma que está aqui, a velocidade do ar aqui embaixo não era exatamente essa toda que está aqui, ela era reduzida um pouquinho pelo arrasto do ar. Né? Então a velocidade aqui era um pouquinho menor do que essa velocidade que você está vendo tão mais afastado, que é a velocidade da bola. Né? É o passo em oposição, como a bola está girando assim, né? Essa velocidade é acrescida da velocidade do ar que a bola arrasta. Né? Esse foi o nosso argumento. Agora ele vai mostrar o que de fato acontece com o ar para trazer uma explicação alternativa. Agora ele está baixando ali a fumaça para. Vamos ver o que acontece ali bem em cima da bola. Olha lá, tá vendo aqui? O ar, quando passa por aqui, a trajetória dele é para baixo. A rotação da bola, na verdade, empurra esse ar por causa do pelinho dela. No final das contas, o motivo, a razão última das explicações é a mesma. É o pelinho da bola que arrasta o ar. Né? Só que aqui ele está mostrando que não apenas a velocidade do ar aqui em cima é reduzida, mas ele é empurrada para baixo. O ar é empurrado para baixo pela rotação da bola. Né? Ao passo que aqui embaixo, olha lá, isso que ele está salientando aqui, né? A rotação da bola joga o ar para baixo. Ao passo que aqui embaixo, não. Aqui embaixo corre uma espécie de uma estagnação, o ar não é nem jogado para baixo nem para cima. Então, de líquido, o que acontece é isso aqui, ó. O que ele está chamando a atenção é que a bola joga o ar para baixo, essa é a seta do ar para baixo, e pela ação e reação, o ar tem que jogar a bola para cima, entende? Essa que é a explicação dele. O efeito na bola é uma reação à força que a bola está sendo vista fazer no ar. O que a bola está fazendo no ar? Está jogando o ar para baixo. Então o ar joga ela para cima, entende? Aí o efeito do ar é de jogar ela para cima. Essa é a força de sustentação. Nessa explicação aí, desculpe. Nessa explicação aí não se faz menção nenhuma a pressão nem coisa nenhuma. Você simplesmente vê o que a bola está fazendo no ar. Aí, no final das contas, o resultado é o mesmo, né? Então tá bom. Por isso aí é a aula de hoje.